Deputado Luiz Castro, bom dia, nós Olá, estamos ao vivo. Muito boa obrigado aí pela tarde. sua presença, é uma conversa de amizade. Eu sei que Manaus está num momento assim muito delicado e nós precisamos mostrar quais são os candidatos, até porque não dá para continuar do jeito que está a sua candidatura com o Marcelo Ramos, que é meu amigo, o senhor é meu amigo, é uma candidatura necessária para Manaus. Eu senti o desejo de conversar um pouquinho com o senhor sobre isso, para depois a gente estar mandando para os amigos e, de alguma forma, participar dessa caminhada. Deputado, por que essa união do deputado Luiz Castro com Marcelo Ramos e por que esta candidatura? Fica à vontade. Olá, primeiramente, meu cumprimento, querido amigo, professor Celso Cursino, agradecer pelo convite para essa live e dizer a todos que vão nos acompanhar, seja ao vivo, seja depois, que essa decisão de união com o Marcelo Ramos, ela envolve justamente aquilo que já está colocado na sua pergunta, a decisão de apresentar para Manaus uma alternativa de mudança verdadeira, já que nós tivemos no passado algumas mudanças que não eram verdadeiras, eram tipo assim, uma embalagem diferente para o mesmo produto. E isso tem decepcionado todos aqueles que sonham de ver a gestão pública de Manaus como uma gestão moderna, eficiente, que promova a diminuição das desigualdades sociais, que organize os serviços públicos de uma maneira que a população seja melhor atendida, que faça, portanto, a gestão pública de uma maneira em que ela compense, que ela ajude a compensar esse terrível clima de injustiça de Manaus, onde a gente sabe que, apesar de ser uma cidade economicamente tão pujante, ela é a cidade com o segundo maior nível, a capital com o segundo maior nível de pobreza e de miséria do Brasil. A triste campeã de insegurança, né? Manaus também tem indicadores muito ruins e indicadores, nos últimos anos, muito negativos na área de educação e de saúde. Então, Marcelo é a esperança e a gente está com ele somando, a gente começar a trilhar um caminho novo que já devia ter sido começado há muito tempo. Os velhos líderes saíram, Amazonino, já faleceu, Gilberto, mas infelizmente o que veio depois deles a gente não pode dizer que é melhor, não, parece que piorou. Como é que está, deputado, a receptividade da população para essa chapa Marcelo e Luiz Castro? Como que o senhor tem sentido no dia a dia e quais são aí as perspectivas, a agenda de vocês? Como é que está essa caminhada? Pois é, nós começamos por último, né? A última candidatura que se organizou, porque o Marcelo aceitou o convite do presidente Lula, veio, teve a questão interna dentro da federação, o PCdoB tinha um candidato, retirou a candidatura, e isso tudo fez com que a articulação nossa ela demorasse mais a sair. Então, nós somos como aquele corredor que saiu por último e vai ter que correr mais para alcançar os que saíram na frente. Mas estamos sendo muito bem recepcionados. A gente fica muito bem impressionado com o depoimento das pessoas e sabemos que o apoio do presidente Lula ele é importante, porque em vários momentos nós estivemos conversando com pessoas e recebendo esse depoimento. A gente ouve falar muito que a cidade de Manaus teve muito voto com o ex-presidente Bolsonaro, mas também ela tem um componente grande de pessoas que se identificam com o centro e com a esquerda. Eu sou mais identificado com uma linha de centro, né, progressista. O próprio Marcelo nunca foi identificado, pelo menos depois que ele saiu do PCdoB, como um político radical, é um político também progressista, mas com uma visão também centrista em muitas questões econômicas. Então, a gente é palatável para o centro, para a esquerda, e eu acredito que vai haver um crescimento muito grande. Nós acreditamos na famosa onda, que Manaus é essa cidade das ondas, né? Onda para cima, com Marcelo e Luiz Castro. Viu, deputado, quando eu cheguei na UFAM fazer o meu curso, o Marcelo estava saindo. Eu conheço ele há muitos anos e sei do compromisso que ele tem e também da sua história. E hoje nós temos várias candidaturas à Prefeitura de Manaus que, assim, nos dá vergonha de saber. Nós temos
a candidatura que quer mais do mesmo, nós temos a candidatura do governador, que ganhando seria um desastre, porque o governador ficava dominando o governo e o município. Temos a candidatura de um filhinho de papai que sempre abandona o mandato. Isso me envergonha enquanto cidadão, enquanto eleitor, e temos várias outras que não faz sentido. A sua candidatura e a do Marcelo são de pessoas honradas, compromissadas. Quais são, assim, os seus principais compromissos, de forma resumida, e o que seria a prioridade chegando à Prefeitura de Manaus para vocês? Pois é, Celso, eu vou responder, mas antes eu vou comentar em cima do teu comentário. Hoje de manhã, coincidentemente, eu vinha pensando nisso. Uma candidatura é a candidatura do mais ou menos da mesmice. A outra candidatura, que é ligada ao governador, para mim é uma candidatura do atraso. É pior ainda. E a candidatura do rapaz ali é uma candidatura de fantasia, né? É um faz de conta, é uma fábula. E não dá para você eleger uma narrativa de internet para governar Manaus. E o Marcelo, de longe, é o mais preparado. A gente percebeu isso com clareza nos debates, nas entrevistas, e que mostra mais segurança, muito mais conhecimento de causa, muito mais preparo para liderar uma gestão pública inovadora e transformadora. E, é claro, nós temos algumas centralidades. Uma delas é a educação, e isso é muito importante, porque raramente um candidato coloca a educação como centralidade da forma como o Marcelo está colocando, faz aquele discurso vazio, né? Aquelas promessas. Não, o Marcelo está colocando programas, processos. Quando ele fala no pé de meia, ele não fala apenas numa bolsa para as famílias mais carentes manterem seus filhos na escola. Ele fala também do fardamento, do kit escolar, fala da assistência dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas, um conjunto de medidas para fortalecer principalmente as primeiras séries do ensino fundamental. Quando ele fala da creche, quando a gente fala da creche, a gente fala dobrar o número de creches, no mínimo dobrar o número de creches. Quando se tem a questão das escolas de tempo integral também, no mínimo dobrar a presença de alunos em escolas de tempo integral. E mais uma coisa, um programa de construção de escolas que deve buscar recursos externos para substituir essas escolas alugadas, né? Porque isso sangra a prefeitura e, é claro, o orçamento do município não é suficiente para fazer isso, mas se nós formos buscar empréstimos, a gente pode pagar os empréstimos com a economia dos aluguéis. Então, é uma questão de bom senso e construir escolas adequadas, com quadras de esporte, com espaços culturais, com biblioteca, com área de convivência, com parques e jardins, com a jardinada, uma escola agradável, bem ventilada. Então, são questões que colocam no nosso programa, o conceito de uma escola encantadora, acolhedora, que torne os alunos realmente mais felizes e mais motivados para estar lá, e as famílias também mais partícipes. Tem várias outras questões também complementares na educação. Mas nós temos, inclusive, o compromisso do Marcelo de respeitar rigorosamente a database e sempre que houver aumento do PIB, do orçamento do município de Manaus, esse ganho real ir para os profissionais de educação, automaticamente, o que é uma coisa que nenhum candidato se compromete em fazer. Na saúde, por exemplo, a gente tem uma coisa clara, é preciso dar atenção básica e extensiva a toda a população. Nós temos 400 mil manauaras ainda sem atendimento pelas UBS. Nós precisamos estender também os programas de saúde na família para todo o contingente de população de Manaus e voltar com as visitas de médicos e enfermeiros nas famílias, principalmente onde há idosos com doenças crônicas, onde há pessoas com diabetes, com hipertensão, mulheres grávidas e recém-nascidos. Nós também temos visto nas nossas caminhadas que essas visitas não estão mais acontecendo. Em relação às UBS, também estender o horário do funcionamento das UBS para que aquela mulher que chegue do trabalho, ela possa ir à UBS às 7, às 8 da noite, e inclusive para atender, levar os seus filhos. Então, é uma coisa muito importante colocar que há uma intenção muito forte, há um compromisso muito forte na área de saúde,
E depois de uma análise também, várias candidaturas prometendo hospital disso, hospital daquilo, nós identificamos o vazio assistencial dos idosos. Então, a proposta é ter o Hospital da Pessoa Idosa, que é para atender exclusivamente os nossos idosos e idosas, porque não há nenhum hospital de Manaus com essa vocação. Temos Dona Lindu das mulheres, algumas unidades para crianças, nenhuma para idosos e idosas, que a gente sabe, né, professor Celso? É uma demanda crescente. A população idosa de Manaus é muito grande, né? Bom, eu citei 2 exemplos, na saúde e na educação, né? Mas tem a questão da mobilidade, tem várias outras questões. Sim, vamos já falar sobre isso. Vamos já falar sobre isso. Deputado, a questão da saúde, essa fila que nunca acaba do CIRREG é uma coisa assim imoral. As pessoas entram nesse atendimento e passam anos. As pessoas depois têm que ir para atendimento privado ou morrer. O Estado parece que só atende, e o município deveria fazer esse trabalho, só atende de fato as emergências, quando a pessoa está morrendo, não faz aquele trabalho preventivo, e o município tem essa função. Eu estou vendo aqui o plano de vocês, está aqui o link do site, marceloramos.am, e me chama a atenção esses 13 pontos, também da questão do meio ambiente. Manaus está vivendo um momento, esse ano me parece que até menos que o ano passado, parece que a fumaça foi mais para o sul esse ano, mas o ano passado foi horrível, mas nós estamos vivendo uma onda de calor terrível, e eu vejo que na cidade de Manaus, deputado, há na verdade um desflorestamento. Nenhum prefeito tem conseguido fazer até agora um plantio sério de árvores. Eu imagino que Manaus perca de 10 a 20 mil árvores, joga assim no chutômetro por ano, porque eu percebo que a cidade cada ano mais vai ficando mais seca, mais quente, mais difícil. E eu quero até estou vendo aqui no site que tem a opção de encaminhar até como proposta para vocês pensarem, ou não sei se já tem isso, Manaus precisaria de pelo menos 1 milhão de árvores. Agora, como fazer isso sem gastar dinheiro público, né? Envolvendo a população, envolvendo condomínios? Eu abaixei uma matéria aqui recentemente, que Goiânia é a cidade mais arborizada do país, e como é que eles chegaram a isso? Envolver a população, né, dando vantagens na questão de IPTU, para que todo mundo, por exemplo, tenha uma árvore em frente à sua casa. Eu quero, inclusive, encaminhar isso para vocês. Eu sei da sua preocupação com a questão do meio ambiente. Vocês têm discutido sobre isso? Tem um plano efetivo para isso? O que os manauara podem esperar? Porque com os mesmos que estão aí, nós sabemos que vai continuar do mesmo jeito. Nós precisamos de mudança, pessoas comprometidas e que, de fato, tenham coragem de fazer coisas diferentes, até para impactar a questão do turismo, não é isso? Isso mesmo, professor Celso. O que nós entregamos para o TRE são os 13 eixos, né, as 13 diretrizes, mas agora nós estamos colhendo e vamos aceitar. É muito bom virem as suas sugestões. Nós estamos consolidando propostas mais detalhadas para cada um dos eixos. Então, pode nos encaminhar, que nós temos uma pequena comissão com o professor Valdemir, ex-vereador Valdemir José, eu participo também, e a gente está concatenando essas sugestões que estão sendo colhidas para robustecer os eixos. E a gente vai acolher muito o que pessoas como vocês estão nos colocando com seriedade. Em relação à arborização, a nossa meta é de pelo menos 800 mil árvores, que é a meta que Medellín alcançou e que tornou a cidade de Medellín 2 graus mais amena por conta dessa arborização. Medellín, que foi a cidade da violência, cidade do tráfico, dos engarrafamentos intermináveis, se tornou uma cidade arborizada, com parques, com jardins, com qualidade de vida e menos quente. Então, muita gente em Manaus, professor Celso, não sabe que uma árvore ela pode representar no seu derredor até menos 4 graus de temperatura. Então, nós precisamos incentivar. O IPTU é um dos instrumentos para isso. A ideia também do Marcelo é incentivar com isenção de IPTU, com compensação de IPTU, mas que os condomínios coloquem as estações de esgoto para funcionar. Também há um projeto muito importante em relação às nossas calçadas, porque nós temos as piores calçadas de todas as capitais do Brasil, né? Para caminhar em Manaus um idoso, então, uma mulher gestante, uma pessoa com deficiência, não consegue, tem que ir para o meio da rua. É um absurdo. E isso em todas as regiões da cidade, os bairros com mais pessoas carentes, até os bairros de classe média, muitos problemas. E a questão que tem que ser enfrentada do lixo nos igarapés. Não é possível que a gente vá continuar
assistindo isso. Nós precisamos realmente mudar a cultura. E o nosso plano é a moeda social. Essa moeda social vai remunerar o lixo que vai deixar de ir para o igarapé e aquela família vai receber, portanto, uma pequena remuneração de acordo com aquilo que entregar, para fazer um trabalho de educação ambiental e de estímulo para a reciclagem. Apoio às cooperativas de catadores que estão sem apoio, uma linha de financiamento e de apoio tecnológico para as empresas, para as recicladoras, enfim, uma política econômica ambiental para a gente começar a sanear. E ter o Mindu como primeiro exemplo. Vida nascente do Mindu, para fazer a recuperação de toda a área do Mindu, da orla do Mindu, tornando novamente o Mindu um igarapé palatável, um igarapé que possa ter vida aquática, vida biológica e ser um exemplo para o turismo, porque você vai no Parque do Mindu hoje, a floresta é linda, mas quando você chega na beira do igarapé é uma coisa horrorosa. Levar um turista para o Mindu tem que esconder o igarapé, porque se ele for lá e ver o igarapé, ele vai ficar totalmente decepcionado com o Parque do Mindu, né? E tem muitas outras coisas, né, na área de meio ambiente. Em relação às calçadas, deputado, em relação às calçadas, a gente tem notado também que é um problema que se arrasta há muito tempo. Nós não temos calçada, eu não sei quanto isso custa para o poder público, mas eu imagino que muito nos hospitais públicos, certamente pessoas se machucam com isso, e eu vejo aí as suas ideias e fico animado. E nós sabemos que essas questões nenhum prefeito vai conseguir resolver se não houver o envolvimento da população. Somente a população sendo envolvida, né? Demarcando exatamente o que a ABNT pede como padrão de calçada, dando um tempo para as pessoas fazerem isso, envolvendo a população. Eu creio que nós vamos conseguir mudar Manaus, mas nós batendo naquela mesma tecla, não dá para resolver isso com as mesmas pessoas, com a mentalidade atrasada que nós temos visto nas últimas administrações, nós precisamos avançar. E eu quero já emendar um outro assunto aqui, deputado, que é sobre a mobilidade. Nós sabemos os problemas que temos nos ônibus, há pessoas que às vezes deixam de comprar uma casa para comprar um carro, porque se depender de ônibus é terrível. E eu coloco junto a essa questão dos ônibus a questão do trânsito também. Manaus tem piorado na questão do trânsito. Tem dias que morrem 5 pessoas por dia. Tem dia que eu já ouvi, 8 da manhã, já houve 12 acidentes graves até esse horário. Nós temos exemplos e exemplos terríveis no trânsito de Manaus. Não temos retornos livres, né? Nós temos pistas que foram feitas recentemente, como a Avenida das Torres, que já vive engarrafada. A pessoa sai, por exemplo, ali daquele posto na Avenida das Torres e tem que atravessar a rua para pegar um retorno. Ele não pega velocidade, aquilo ele trava o trânsito. Nós temos problemas na entrada do Canaranas, que não tem entrada livre para a Cidade de Deus, por exemplo. Os motoristas ficam parados ali quando... Uma vez eu cheguei a conversar com os moradores, eles dizendo, olha, a Eucatu chegou a ceder um espaço para fazer um retorno livre e não tem, o pessoal tem que ficar parado. Temos a questão dos viadutos. Eu não sei qual a ideia de vocês, nunca conversei isso com o senhor nem com o Marcelo, sobre a questão de viaduto, mas eu imagino que Manaus não resolve o problema de trânsito priorizando viadutos. Se você chega na cidade de Miami, Orlando, por exemplo, um cruzamento ali tem mais viadutos do que toda Manaus. Então, para resolver o problema de trânsito só com viaduto, é preciso muita coisa. Nós precisaríamos fazer o básico primeiro, investir nos retornos livres, né? Investir em pistas paralelas, e, enfim, a bola do Corada é um exemplo aí que se arrasta há tanto tempo, né, que assim degrada Manaus e a má fama do trânsito de Manaus corre o Brasil todo, que Manaus tem um trânsito ruim. Como que vocês pretendem encarar esse desafio? Bom, primeiramente, a gente precisa focar, né, Celso, nessa questão da mobilidade, entendendo que o transporte coletivo, público coletivo, ele precisa necessariamente ser priorizado, de verdade. Não se trata só de renovação da frota, não se trata apenas da questão da tarifa, mas se trata também de garantir uma mobilidade maior para os ônibus que transportam a maioria dos passageiros, né? Nós temos cerca de 500 mil pessoas ainda em ônibus, que são as pessoas que não têm recurso econômico para comprar um carro e, às vezes, nem para comprar uma moto. Essas pessoas são as mais maltratadas no transporte, com a velocidade média de 13 km por hora. Então, o planejamento é, pelo menos, conseguir dobrar a velocidade média
para o transporte coletivo funcionar melhor e, com isso, facilitar a vida das pessoas que dependem desse transporte. E entendendo que é o transporte que menos ocupa a caixa viária, ocupa 5% da caixa viária e ele, portanto, não é o responsável pelos engarrafamentos. O responsável são os carros leves e os caminhões. E aí uma outra coisa que é simples, mas tem que ser feita, é cumprir a lei. Como é que se observa? Passivamente, 6 da tarde, carretas transitando, caminhões carregados de mercadoria transitando na Avenida das Torres, transitando na André Araújo, transitando na Constantino Neri, onde nesse horário há proibição. Esses veículos pesados só podem transitar nessas vias principais da cidade de madrugada ou tarde da noite. Isso é lei, né? E as empresas têm que se adequar. Tem o Rapidão também, que é uma alternativa. Então, cumprir a lei. Outra coisa fundamental os corredores são necessários, mas têm que ser feitos com seriedade. Todas as experiências de corredores em Manaus foram improvisos e todas fracassaram, com exceção, talvez, da Noel Núteos ainda, que também não está realmente efetivada. O que a gente precisa? Consolidar o corredor da Constantino Neri, ter todos os ônibus atravessando com as portas de acesso do mesmo lado e fazer corredores que sejam verdadeiros BRTs. Isso aí demanda de investimentos, que o Marcelo vai buscar fora. Você falou muito bem da questão do alargamento, dos pontos de escape. Hoje é muito mais importante você alargar ruas do que você fazer viadutos, mas também alimentar as vias, apoiar as vias alimentadoras, porque você tem muitas ruas transversais onde pode ser colocadas ciclofaixas e você colocar o acesso com bicicleta perto dos terminais de ônibus, dos pontos principais, e fazer com que muita gente passe a utilizar também a bicicleta e desafogue um pouco o trânsito. A outra coisa é ser mais rigoroso, né, no controle do trânsito. E aí, claro, em parceria com o Detran. A gente vê muita leniência, voltamos a ter muito uso de álcool, né, por motoristas, pouca punição, pouca fiscalização. Temos o problema das faixas, pedestres que são atropelados porque os motoristas não param. Inclusive, à noite é preciso iluminar essas faixas, é preciso colocar também os azulzinhos de maneira mais presente nesses locais, nos pontos de estrangulamento, ou seja, toda uma política de mobilidade que precisa ser desenvolvida e de educação no trânsito. Nós não temos educação nem nas escolas, com raras exceções, uma ou outra gestora ou professora toma essa iniciativa, mas não como uma diretriz de educação, e não temos campanhas socioeducativas na televisão e no rádio. Se gasta muito dinheiro para fazer publicidade do governante, dizer que o governante é um ser maravilhoso, parece assim, se a gente for para propaganda da televisão e para propaganda do governo, da prefeitura e do governo, parece que Manaus é um paraíso, né? Verdade. Mas não é uma mentira. Por que não usa uma parte desse dinheiro para promover a educação, para orientar as pessoas, o respeito ao ciclista, ao pedestre, o respeito às regras de trânsito? Isso tem que ser feito, outros países é feito. E no nosso país, especialmente na nossa cidade, muita coisa desse desejar. Então, um grande plano de mobilidade, né, sustentável, e foi muito bom você levantar isso aí, medidas de curto prazo e medidas de médio prazo também. Nem tudo vai se resolver nos primeiros meses, mas muita coisa pode melhorar com a seriedade. E trazer a questão da tarifa para o controle, como o Marcelo falou, do gabinete do prefeito. Não continuar a tarifa, a realidade tarifária ser controlada pelos sindicatos, principalmente o sindicato patronal. Então, ter uma sala de controle dentro da prefeitura, para acompanhar realmente a arrecadação, a margem de lucro e poder cobrar das empresas que elas mantenham os ônibus e obedeçam às regras. Uma outra coisa importante na mobilidade que se une com a segurança é a questão dos assaltos, né? Porque você desestimula uma pessoa a usar o ônibus se ela está numa linha que constantemente é assaltada. Então, a ideia nossa é realmente ter as câmeras com leitura facial, rapidamente conectadas com os CIOPs,
e a presença de guardas municipais nas linhas que são mais assaltadas. Não tem como ter guarda municipal em todas as linhas, mas nós temos, por exemplo, 20 linhas de Manaus que são as mais assaltadas. Então, é ali que tem que estar a presença da guarda para coibir imediatamente e, se necessário, deter o malfeitor antes que ele faça o seu delito. Tornar mais seguro a mobilidade no transporte coletivo de Manaus também faz parte do nosso projeto. Eu já ouvi a história, deputado, de uma pessoa que disse que o mesmo ônibus que ele pegou no mesmo dia foi assaltado 3 vezes. Ele saiu da casa dele, teve um assalto, depois teve outro. Então, isso desestimula as pessoas a andar no transporte público e termina elas gastando aquilo que não tem com Uber, táxi, enfim. Deputado, olha, uma honra muito grande conversar com o senhor. Desejo boa sorte nessa caminhada. Força para vocês. Manaus precisa dialogar nesse momento. Eu acho que é um momento assim decisivo. Nós precisamos conversar, uma candidatura, uma chapa necessária para a gente dialogar. Então, eu deixo o senhor à vontade com suas palavras finais, o que mais quiser acrescentar, e me senti muito honrado em ter essa conversa com o senhor. Muito grato, professor Celso, por essa oportunidade, altamente qualificada, pelas suas perguntas, inclusive pelos seus comentários e sugestões. Eu quero aproveitar esse momento para pedir uma reflexão de todos aqueles que nos assistem, né? Que acompanham essa live e que vão acompanhar também aqueles que depois vão acessá-la quando ela estiver registrada nos meios de comunicação. Quando a gente tem um problema de saúde na nossa família e a gente tem como escolher um médico, a gente vai escolher o melhor médico possível para o nosso filho, para a nossa esposa, para nós mesmos, né? A gente quer um médico competente. Da mesma forma, quando a gente tem a oportunidade de escolher uma escola para os nossos filhos, a gente quer a melhor escola, porque a gente quer um futuro para os nossos filhos. E os pais conscientes cobram essa escola e cooperam com ela, seja uma escola particular, seja uma escola pública, porque a gente sabe que essa escola é fundamental, e aí o professor Celso sabe de cátedra isso, para o futuro das nossas crianças, dos nossos filhos. Então, o que a gente quer para Manaus também? Não é a nossa casa, não é o nosso ambiente onde nós vivemos, convivemos, nos movemos, onde desfrutamos ou deixamos de desfrutar aquilo que mais precisa uma cidade oferecer. Por que não vamos escolher as melhores opções? Por que não vamos escolher o mais competente, o mais preparado, aquele que pode, de fato, liderar uma mudança? Não sozinho, liderar uma mudança com a ajuda do seu vice-prefeito, com a ajuda da sociedade em geral, em parcerias, buscando recursos no governo federal pela relação que ele tem com o governo Lula. A gente tem muita clareza. O Marcelo é o mais preparado, o mais comprometido, com a melhor visão e com mais condições de trazer dinheiro para os investimentos necessários pela sua ligação com o presidente, com o governo federal e pela sua rede de relacionamento que ele desenvolveu, que é impressionante quando ele foi deputado federal, o primeiro deputado federal do Amazonas que chegou a presidir a Câmara dos Deputados em diversos momentos, ele que era vice-presidente. Então, se a gente quer o melhor para a nossa cidade, se a gente pensa de fato o que pode representar para Manaus uma prefeitura diferente, inovadora, que possa começar a resolver muitos problemas fundamentais para a qualidade de vida da nossa população, a gente vai escolher o Marcelo. Agora, se a gente está pensando só no bolso, porque eu estou ganhando dinheirinho agora que estão me dando R$ 1.500, R$1.000 para eu ser cabo eleitoral de fulano, de cicrano, ou se eu quero me iludir, não é? Com aquele discurso fantasista da ultradireita, ou com o discurso ilusório de quem está no poder e não fez o seu dever de casa, aí a gente fica na mesmice e depois vai passar 4 anos reclamando. Então agora é a oportunidade de romper esse ciclo vicioso. E a gente só rompe o ciclo vicioso elegendo o Marcelo, prefeito, Luiz Castro, vice-prefeito, votando no 13 e elegendo o interesse de Manaus acima dos interesses individuais, interesse coletivo da população. A única candidatura que, de fato, pode trabalhar para mudar a situação de Manaus é a do nosso candidato Marcelo Ramos. Muito obrigado, professor Celso, pela oportunidade. Um grande abraço e a todos que estão nos assistindo, a gente recomenda. Assista as lives, assista as entrevistas, os debates, os programas de televisão e vote no melhor. E temos consciência que o melhor é o Marcelo Ramos, número 13.
Grande abraço, boa sorte, até mais. Um abraço, obrigado.